Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Seja muito bem-vindo ao Sapiens Cast. Eu sou o Clênio Gonçalves, do Instituto Sapiens de Navegantes, e hoje a gente tem um episódio, gente. Toda vez eu falo isso, né? Que, de fato, muito especial. Mas hoje, em parceria com a Unimídia, mais uma vez aqui de Itajaí, nós queremos conversar com você que está em casa e fazer um bate-papo muito especial. Hoje eu estou aqui com a Bruna Schneider, cerimonial. Bruna, é uma honra estar contigo aqui. Nós vamos falar sobre esse mercado de eventos, casamentos. A Bruna vai se apresentar, tá, gente? Mas eu já quero adiantar que o bate-papo de hoje vai ser muito bacana, porque a Bruna, além de ser uma pessoa muito especial, cara, inteligente pra caramba. Então não perde o nosso episódio, tá? Bruna, seja muito bem-vinda. É uma honra te ter aqui, cara. Tô emocionado porque foi tu que me levou pro mercado de casamento. Quem não sabe, faço casamentos também, agora como celebrante de casamento, e foi você que me colocou nesse lugar, né? Oh, muito obrigado. É uma honra te ter aqui, então seja bem-vindo. Se apresenta aí pra galera. Bom dia. Obrigada, Clênio. Eu acho que eu não te coloquei, eu acho que tu te colocou. Eu só acendi a luz, eu acho que tu precisava ver. Eu não consigo descolar a Bruna, pessoa física, da jurídica, porque esse título Bruna Cerimonial acho que nasceu junto comigo, desde que eu me entendo por gente, eu sou a Bruna Cerimonial. Aham. As coisas vão, né? Ao longo da nossa conversa a gente vai colocando as coisas no lugar, mas na vida também foi assim. Eu fui colocando a minha profissão no lugar dela. Eu acho que hoje a maturidade faz isso, mas eu sou a Bruna Cerimonial. Hoje a gente te conhece assim, né? O teu Instagram é Bruna Schneider. É esse Bruna Schneider Cerimonial. cerimonial. Eu precisei colocar o sobrenome. Eu sou um Schneider com A, eu sou um Schneider errado, né? Mas eu precisei acrescentar o sobrenome. Eu já tive outros Instagrams e tal, que era Bruna Cerimonial só. E eu precisei colocar o Bruna Schneider porque em algum momento poderia surgir uma outra Bruna Cerimonial, que aí teria um sobrenome e tal. Então, por uma questão de identidade visual, logo e tal. Mas o Schneider é só pela diferenciação de qualquer outra Bruna. Aham. Mas quando eu, né, não me apresento, longe de ser carteiraço, mas quando eu preciso falar com alguém, eu falo, oiê, Bruna Cerimonial aqui, tudo bem? Então já parece que faz parte. Eu acho que o meu sobrenome é Bruna Cerimonial e o Schneider é só uma É identificação. só uma identificação ali. Caraca, que legal. Ô, Bruna, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse mercado de eventos e, de maneira especial, casamentos, né? Eu acredito que talvez seja o forte que tu trabalha, a tua linha de frente. Não sei se tu faz outros eventos além dos casamentos, mas conta pra gente aí qual o trabalho que tu faz, qual a forma de empreender e quanto tempo tu tá nesse nicho de mercado? Assim já vai confidencializar a idade. Obrigado, tô. Clênio. Não, eu sou bem resolvida nessa parte, eu acho. Não, eu acho que é um privilégio estar vivo no dia de hoje, Fato. ponto, né? Ainda mais depois de tudo que a gente passou por uma pandemia e não teve idade para isso, né? Para as Aham. pessoas, né? Então, eu não tenho problema com isso. Quando eu comecei, eu sou cria de evento, Tu é né? cria de Eu eventos sou mesmo. cria de evento. Aham. Eu venho de uma família de evento, né? Enfim, na minha infância, meus pais eram normais, né? E aí depois a minha mãe, eles se separaram, enfim, minha mãe casou com meu padrasto e ele já veio do Paraná com essa coisa do evento com ele. É lógico que, né, Clênio, com o passar do tempo, o evento ele foi tomando. Ele foi se adequando à necessidade do mercado, ponto. Aham. Eu nem digo que ele foi tomando outras formas, porque a base é a mesma, eu acredito. Só A foi gente evoluindo, continua né? vendendo sonhos, né? Tentando realizar da melhor maneira possível. Mas eu sou cria de evento porque então, quando eu tinha lá 7, 8 anos, que a minha mãe casou com meu padrasto, ele trouxe isso. E meus irmãos, a gente foi vivendo em torno desse mercado do evento. Minha mãe enquanto decoradora, meu padrasto também. E aí a decoração é uma
é uma contratação muito presente dentro do Uhum. evento e precisa de muita mão de obra. Não era na roça, mas eles tinham um Aham. monte de filho que ajudavam a fazer o negócio funcionar também. E aí, quando eu tinha 13 anos, eu comecei. Até poucas pessoas sabem disso, Aham. porque eu falo que eu trabalho há mais de 20 anos com casamento. Porque fica um pouco o número de mentiroso, parece. Eu tenho 43 e tenho 30 anos de profissão. Caraca! Então, é lógico que para os moldes de hoje, para os dias de hoje, fica uma coisa tipo: Muito "Ah, maluca, né? 13 Aham, anos, vamos chamar o conselho tutelar para esse aham. povo aí". Mas não era essa o que A pegada, acontecia né? naquele momento, né. Ela era relativamente normal, tinha sempre uma menina que cuidava de uma Uhum. criança, e as próprias crianças, né, os jovens ajudavam muito mais os pais E em tudo, em né. Eu tudo. lembro que no interior de São Paulo, hoje, falar isso é uma maluquice, né. Eu comecei a vender salgadinho na rua com 9. É, Então, com 9 anos eu estava naquela época era quarta série, hoje em dia nem existe mais, é quarto quarto ano, né, ano. quinto ano, na verdade. É. Mas na quarta série, eu coloquei uma caixinha de isopor no ombro e saí sozinho na rua, com uma Sim. pochete. Eu já estava na moda naquela época. E saí vender. Só hoje tu falar que uma criança de 9 anos vai pra rua sozinho pra passar a tarde inteira na rua, cara, o conselho tutelar teria batido na casa da minha mãe. Exatamente. Mas eram outras Eram épocas, né. outras épocas, Uhum. podia andar na rua, né, ou pelo menos a gente era, não sei, um pouco mais eu Talvez não menos via tanta conectado, né. maldade, Hoje a eu gente acho. hoje talvez o mundo não mudou tanto, mas as informações chegam, né, então Exatamente, então, alguém fez mal para aquela criança e a gente já não deixa mais a nossa é, criança sair, né. E isso para nós era muito normal, a gente trabalhava. E trabalhava também, eu não tinha o salgadinho, mas eu tinha a florzinha, aham, porque o meu padrasto, como a gente trabalhava nessa área de evento, enfim, ele trazia flor de São Paulo e o que sobrava lá, que não vendia na floricultura, a gente saía também vendendo vendendo flores. violetinha, né, na Aham. época era violetinha, né, hoje violeta nem coitada da Violeta, morreu. Então isso era normal, né, e não tinha uma receita de bolo, era criar filho, dar de comer e Uhum. vamos viver. Era literalmente sobreviver. Era sobreviver, era isso. Aham. Uma infância muito humilde, tudo certo, trabalhando para Uhum. isso, e eu acho que isso vai moldando a nossa maneira de ver, né. Aham. Tem algumas coisas da Bruna que são eu acho que tudo, né, algumas não, eu acho que tudo da gente é aquilo que a gente viveu, né, e aí as boas e as ruins também, tá tudo certo, A gente né. é um pacote de tudo isso, né. Exatamente. Então, tu tira uma fatia que te fez bem, a que não fez sobrevive com ela e vai Uhum. levando, e é isso aí. Então eu comecei lá muito atrás, eu ainda brinco que a minha mãe me dava de brinde para as noivas, não num olhar ruim, né. Aham. Mas a noiva, ela ia lá e fechava o casamento com a minha mãe, e a minha mãe dizia: "Ó, se tu fechar comigo, a minha filha vai lá e te ajuda a entrar na igreja". Não Aham. existia o título cerimonial, Uhum. eu ia, me deixavam na igreja, 13, 14 anos ali, e eu arrumava uma carona para ir para recepção e ficava ali até a hora que a pista se abria, e aí a minha mãe ia lá, me buscava, não tinha Uber, sei lá como é que eu ia embora, porque eu também não lembro, Já mas cara, é muito era o engraçado cerimonial. que as coisas vão nascendo e às vezes a gente fala hoje, sei lá, para quem tá começando ou começando a empreender ou tentando e tem negócios que vão nascendo naturalmente com a gente, Naturalmente. E era uma questão de uma necessidade de mercado, que ainda não era uma profissão, Aham, mas que quem fazia o meu trabalho antes? O fotógrafo, o cinegrafista, enfim, os profissionais que já faziam parte desse mundo, até mesmo o padre da igreja aham, lá, na hora da cerimônia, porque isso também era muito característico daquele daquela momento. época. Não tinha casamentos ao ar livre como a gente Uhum. tem hoje, nós não tínhamos clênios. Aham. Ou a pessoa casava com o pastor, ou o juiz de paz, ou o padre, ponto. E era Tinha dentro do casamento ao templo ar ou livre. no cartório. Exatamente. Então, quem já foi casado não casa mais na igreja, vai fazer o quê? Uma cerimônia civil. Uhum. Então, também isso, com o passar do tempo, foi mudando, né? Então, eu comecei isso muito lá atrás, sem entender o que eu estava fazendo, só fui fazendo. O fotógrafo era o cara que chamava os padrinhos para entrar, porque ele dava o sinal para o próximo vir, porque Aham. ele tinha Porque aí interesse ele de ia tirar foto. fotografar aquilo ali. E aí passou a ter uma pessoa que o fotógrafo já não precisa mais chamar, ela vai soltando.
Então, de uma forma muito intuitiva, totalmente inexperiente, mas foi isso que aconteceu. Foi desbravando Foi isso. fazendo. Uhum. Não tinha cobrança, porque não tinha comparativo, Aham. né? Então, eu brinco que quando eu cheguei no cerimonial, tudo era mato, né? E é ótimo isso, né? Porque isso também vai te tornando o profissional que eu hoje sou, longe de ser a perfeição, porque também nem Uhum. acredito nela, mas eu sou uma profissional que eu olho e falo, cara, isso eu acredito, isso eu não acredito, isso eu faço, isso eu não gosto de fazer, esse cliente sim, esse não, Aham. esse mercado de evento sim, esse não. E Hoje o hoje teu foi. nicho de mercado é casamentos. A menina dos meus olhos é o casamento. Isso é Uhum. meio insano para muita gente, porque dentro de uma contratação de casamento, a gente tá lidando aí com uma média de 25 contratações, Aham. no geral, assim, bolo doce, local, alimentação, Uhum. serviço, música, enfim. Caraca, eu me casei o ano passado, dia 7 de setembro de E eu estava 2024, tu lá estava lá, e como convidada. raríssimas vezes isso acontece, né. É um tutupico no coração para eu Meu ser convidada, é um Deus! nervoso. Até porque é outra coisa que eu acho que vai ficando muito legal, ou não, né, a partir do momento que eu comecei também fazer as celebrações, a gente começa a olhar e ficar atento aos bastidores, né. Sim, E é muito difícil a gente também conseguir viver, né. é, Então a gente chega numa cerimônia, mesmo como convidado, a gente começa a olhar: "Pô, aquele saco tá fora de lugar. é. Cara, esse profissional Alguém deixou deixou de uma fazer". ferramenta, É. alguém tá cruzando na frente do outro, assim, e a experiência vai te afinando isso, tu vai te tornando chato, Uhum. ponto. A gente Vai te vai tornando chato. endurecendo algumas É, coisas, né. Só que o que me chama a atenção é que quando a gente fala, às vezes, de casamento, clichê, né, nunca casei outras vezes, embora hoje em dia seja muito mais fácil sim, isso, mas a gente não tem ideia de quantos profissionais estão envolvidos por trás sim, de uma cerimônia de casamento, né. Cara, é. é muita gente, é muito fornecedor. Eu lembro que na cara do gol ali, a gente se deu conta, não temos luz cênica. Pá, eu nem sabia que eu precisava de luz cênica. Não temos, sei lá, o paninho que vai enxugar a lágrima da madrinha. Pá, eu nem tinha ideia que precisava isso. E aí, Exatamente, a expertise do cerimonial é que vai nortear tudo isso, né, exatamente. vai ser o E a gente vai maestro ali. vai desdobrando isso por fases, porque se numa primeira reunião eu falar tudo que vai acontecer, tem grandes chances de eu perder meu Eu cliente. teria corrido se eu soubesse não só o investimento econômico, Mas o mas a mental loucura que é isso. é, É muita gente, é é, muito detalhe, né. é. Então: vamos fazer, beleza. O jantar, legal, mas tu tem que alugar talher, pô, é a cadeira, é a decoração de cima da mesa, é a velinha que tu vai colocar O ali. suplá, o guardanapo. Não Cara, é só sentar e comer, é né? muito detalhe, É né. muito detalhe. E atrás de cada detalhe desse tem um profissional direto ou indireto trabalhando. Uhum. Então a gente tem um número de profissionais que estão na hora do evento, tem outros tantos que estavam durante o dia na montagem, mas atrás desses tantos tem outros tantos, porque se a gente for desdobrar, eu acredito que isso é para tudo, mas eu consigo enxergar isso com muita clareza, exatamente porque o cerimonial é parte de mim, né? Aham. Então a gente olha um arranjo de flor montado e tu diz: para eu ter essa flor, eu precisei da espuma floral, do florista, da base, da coluna que vai aquilo ali. Se tu for desdobrando isso, eu precisei do fornecedor, que precisou do motorista do caminhão, que precisou Caraca. da olambra para plantar, com o Aham. cara que colheu. Então, dentro dessa cadeia que o evento gira, dentro dessa engrenagem, eh, o evento hoje, e existem números, mas não são tão oficiais, o governo não se Uhum. baseia nisso tão, mas é uma fatia muito expressiva da economia que gira em torno Que do gira em evento. torno de E evento. ela é paralela ao sonho de quem está vivendo aquilo ali, Aham. né? Então é lógico, eu vou ter mais flor se eu tiver de repente um sonho maior ou um poder financeiro, um poder aquisitivo maior para que eu invista naquilo ali expressivamente, né? Eu vou colocar mais energia naquilo ali dentro do meu casamento, porque a gente Aham. está falando em 25 contratações, que dentro delas eu tenho mais de um profissional envolvido Uhum. dentro dela ali, dentro daquilo ali.
Então, hoje a gente tem nomenclaturas diferentes para casamento, sendo que a Aham. base é a mesma. Estamos fazendo um casamento. Sim. Aí a gente tem intimate wedding, elopement duas, intimate um íntimo, menorzinho, 10, 12, 15 Uhum. pessoas, que seria pai, mãe, irmãos. A gente tem mini wedding, que não tem uma definição, mas vamos Aham. falar ali até 50 pessoas. Ah, eu quero um casamento mais íntimo, o que é muito difícil, tu sabe? Tu fez teu Aham. Meu casamento, Deus, é não abrir a terrível não lista abrir a é um lista. sofrimento gigantesco, né? E a gente vai trabalhando nela com leques, assim. Se eu chamo só pai, mãe e irmãos, eu tenho os Uhum. 15. Se eu chamo alguns mais íntimos, eu 50. E se eu abro para tios, de repente essa lista passa para 300, porque a gente está Aham. falando de 2 famílias, Exato. né. Então, dependendo do formato do casamento, a gente pode em algum momento ter mais profissionais na noite do casamento do que até mesmo Do que convidados, convidados. né. E por quê? Porque independente do tamanho da tua festa, Uhum. as contratações de base são as mesmas. Aham. A noiva que fez um casamento para 2 ou para 200 ou para 1.000 pessoas, ela geralmente tem um bolo, ela tem um Uhum. doce, ela tem vai mudar a quantidade, Uhum. mas é meio que naquela A naquela quantidade de historinha onde passa o profissional boi, passa a passa a boiada, boiada. Aham. né. Eu vou precisar de daqueles profissionais para fazer o negócio funcionar. A música, o fotógrafo. Cara, fazer a foto, claro, pode agregar um profissional, Eu vou acrescentar, 2 estourando, mas mas eu vou ter a contratação a do contratação fotógrafo. do fotógrafo, né. Uhum. O É celebrante, o que que muda pra ti? nada. Se tu vai lá fazer uma cerimônia para 200 ou para 50 ou somente para o casal. Tu Exato. precisa te dedicar àquilo ali, entender a história do casal, porque, primeiro e obviamente mais direto, o teu intuito maior é, fazer o que tu foi contratado, agradar a Exato. quem te contratou, cumprir aquilo que tu foi pago para fazer, Uhum. enfim. Mas tem uma cobrança pessoal. Exatamente. Né. Então, para mim, e eu já entendi isso há muito, muito tempo, que eu é mais do que agradar o cliente ou ele olhar e falar: "Caraca, foi o melhor casamento que eu já fui". Hoje menos, mas isso Aham. para mim já foi motivo de chegar em casa 6, 7 horas da manhã e sentar embaixo do chuveiro e chorar, porque alguma coisa não tinha acontecido como eu tinha imaginado. Então, é uma cobrança pessoal muito grande. Hoje as coisas já vão se acomodando e quando tu tá vendo que a coisa tá indo para esse lado que não tá te agradando, ainda tu consegue controlar um pouco mais, que é a tal da experiência. Ela Uhum. vem aos 43, e não tem idade, né, aí vem dor nas costas, vem ruga, pé de galinha, mas vem uma serenidade maior em lidar com isso, com as adversidades, né. Uhum. A gente, a tua pergunta era o que que eu faço mais? Eu gosto de casamento. Apesar de ser mais desafiador, eu gosto do processo, eu gosto da realização, eu me arrepio, eu choro, eu me emociono, né, no sentido, não choro de: "Ah, tô chorando", Aham. mas eu me emociono. E eu sempre falo que quando isso eu não tiver mais, eu preciso ter o discernimento de entender que eu preciso pendurar a chuteira, porque o meu trabalho exige essa sensibilidade para que a gente tenha uma entrega à altura daquilo que as pessoas estão imaginando, né. Uhum. O cliente quando ele me contrata ou nos contrata, né, tudo realizado, tudo em torno desse universo do casamento, ele tá contratando o sonho dele, e o sonho dele a gente não consegue palpar. Eu não sei o quanto foi plantado na cabeça daquela menina, daquela noiva menina, "Ai, quando tu casar, vestidinha de branco, darará". Isso era um sonho muito de menina. Aham. Hoje eu já não vejo mais dessa maneira. Eu acho que o casal já sonha ali pau a pau, assim, porque às vezes por estratégias Uhum. diferentes, a menina ainda pode ser o sonho da menina de vestir de noiva, e o noivo, às vezes, pode ser muito mais uma realização, de fazer uma festa e juntar os amigos também. Aham. Às vezes ele também sonhou em ter esse conto de fadas, digamos assim, mas ainda é um sonho, a gente não consegue palpar, independente do tamanho da festa e do investimento financeiro, sem sombra de dúvidas é o sonho daquele casal. E eu tenho como meta sair de casa
ou desde o primeiro dia que eu converso, mas o dia em si do casamento que é... Eu ainda brinco que, qual é a melhor parte pra ti do casamento? É o dia. Mas não é o dia porque chegou, tu tá te livrando, ou qualquer coisa assim. Mas é que... E o dia, pra mim, é o mais fácil de trabalhar. Do processo todo é Do o processo dia. todo dia É o dia. mais de boa. Sem dúvida, é o dia. Porque se eu tive a chance de organizar esse casamento, eu sei quem eu montei o time pra jogar ali no dia, eu saio com a certeza da vitória, pelo menos é a esperança que eu tenho, eu acredito no meu time, né? Eu tento fazer as melhores escolhas e não é uma receita de bolo, porque para cada casal a gente precisa realmente entender o time que vai funcionar para ele. E eu acredito de verdade no time, eu me cobro muito por isso, assim. Então, o dia pra mim é o melhor e é o mais tranquilo, porque eu não tenho dúvida das pessoas que eu coloquei. Por isso, eu também não vendo o cerimonial do dia. Aham. Chegar lá e cair de paraquedas, eu sempre falo pras Que noivas. eu nem sabia que existia, mas Existe. tem um rolê assim que deve ser um Chuchu. caos isso, né? Chuchu, existe tudo, né? Caraca. Porque se existe alguém que venda, é porque tem alguém que compre. Tem Isso compradores, serve né? pra determinadas roupas que tu vê em vitrine de loja, né? Às vezes eu olho e falo, gente, sério? Será que alguém veste isso? Aí outro dia tu olha na rua e vê alguém com aquela roupa. Se tem pra vender, tem pra comprar. Exato. Então, é lógico que, de repente, essa noiva que comprou o profissional do dia, ela gostaria de ter um acompanhamento maior para que ela tenha mais segurança, porque ela, assim como quase todas as outras, nunca casaram. Aham. Vão se basear em experiências vividas ou experiências da família, mas elas não têm experiência própria, Tu né? tem ideia quantas reuniões você faz com uma noiva? Tipo, fechei com a noiva, entre reunião com profissionais, reunião ou pelo menos contato com estes, com as até o dia do casamento, tu Não tem tem esse ideia? número. Até porque ele tem muita relação com cada perfil de cliente. Uhum. Tem noiva que eu tenho que dizer pra ela chuchuzinha, e chuchuzinha é a minha palavra de ordem, né? Eu chamo todo mundo de chuchu, pecadinho. Chuchuzinha, a gente precisa fazer o negócio funcionar, bora, Aham. vamos casar? E tem noiva que ela é uma panela de pressão, assim, Aham. né? E a gente não sabe se isso é dela, às vezes é característico da pessoa, às vezes ela também tá sendo cobrada. Então eu não existe. O que eu falo pras noivas no meu atendimento, quando eu vou ter o primeiro contato, ela me fala: oi, tudo bem? Gostaria de fazer um orçamento. Um dos poucos benefícios da pandemia foi ter normalizado as reuniões Reunião remotas, online. né? Então, eu falo, beleza, a gente pode se encontrar. E como eu atendo muito cliente de fora do estado, né? Porque vem pra casar, nós vai descer pra BC. Nós vai descer pra BC. Eles vêm pra casar aqui no nosso litoral, então, muito Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Às vezes pro oeste de Santa Catarina, então esse acaba sendo um nicho de cliente muito grande que eu tenho, e aí o primeiro contato acaba sendo remoto. E aí eu falo pras noivas, eu acho muito importante, e quando eu atendo eu já falo isso pra elas. Amor, eu acho que eu estou te atendendo, se tu já tens uma data, eu faço uma pré-reserva pra ti por um prazo. Eu não vou te ligar nesse prazo, porque pode ser verdade ou não que alguém pediu a tua data. Eu vou respeitar o teu prazo ali de 7, 10 dias, pra que tu acalme as coisas e decida com sanidade, com tranquilidade, quem tu vai escolher para estar contigo. Porque eu não entrego nada palpável pro meu cliente, assim como tu. Exato. O buffet, ele entrega a carne, o doceiro entrega o docinho. Eu entrego a minha experiência E só. e a minha afinidade. E aos 40 e tanto, eu já entendi que eu vou continuar falando palavrão, que eu vou te atender, às vezes dentro de casa com uma caneta prendendo meu cabelo, e é E isso tá tudo aí. bem. É e isso tá aí. tudo bem. E isso não me define como melhor ou pior profissional, né? Então, eu peço isso para os clientes, e quando eu tenho oportunidade de conversar com o casal, eu acho isso muito massa, porque é uma responsabilidade dividida nessa contratação. Porque o que acontece, Clênio? Eu estou vendendo para o meu cliente um produto que ele quer comprar. Ele é noivo, ele vai casar. Ele não está ligando para mim para pedir um conselho. Exato.
Porque daí tu pode, de repente, sair da Bruna cerimonial e ir pra, né? Qualquer outra pessoa pode dizer, ah, sério? Tu vai casar? Né? Não é isso. Ele já decidiu, ele vai casar. Vai casar, bom. Ele quer comprar um produto que eu tenho para vender e vivo disso uma vida inteira. Então, a gente só vai mostrar o que eu tenho, se atende à necessidade dele. Se faz sentido para Se faz sentido para ele. E eu não fecho, né, com todos os clientes que eu atendo, obviamente. Não, né? Eu não sou para todo mundo não é para mim, né? Porque tem que ter essa questão da afinidade. É lógico, ele vai dar uma olhada lá no meu Instagram, ele vai ver, isso é legal, isso faz sentido para mim. Ai, que festa linda. Eu tenho o padrão de colocar no meu perfil, tal do perfil organizado, que a pessoa olha a primeira... até uma sequência de fotos, 20, 30 fotos do mesmo casamento, porque a ideia é que a cliente, quando olha aquilo, ela se veja consiga um pouco acompanhar ali. E é fácil tu tirar uma foto bonita de um casamento. Agora, tira uma sequência para ver se funcionou. Exato. Eu gosto de marcar a cliente que estava naquele casamento, porque hoje tu pode entrar em contato com ela, perguntar, enfim. Pergunta, tira a sua dúvida. Tira a tua dúvida. E como é que foi a experiência? Hoje, a tua vida é mantida pela Bruna Cerimonial. A Bruna Cerimonial. A gente ainda vê muita gente nesse campo. Eu falo até do Clênio Celebrante, que não é exclusivo Clênio Celebrante. Sim. A gente tem outros trabalhos, né? Hoje, a linha de frente do meu trabalho é o Instituto Sapiens. E o Celebrante, eu sempre brinco dizendo, é a parte que eu mais gosto da minha semana. Por quê? Durante a semana eu trabalho com treinamento empresarial, trabalho com terapia. Então, assim, é só coisa que, em geral, tá tudo errado. A gente tem que rever problemas. Mas chega no final de semana, a gente vai contar histórias de amor. E isso que tu fala é muito próprio, porque, por exemplo, quando eles vêm fechar... Ontem eu fiz uma reunião com uma noiva e um noivo dos Estados Unidos. Legal. Eu fiquei, caraca, nosso trabalho tá chegando longe. E o que me chamou a atenção foi o seguinte, ela me perguntou assim, tá, e o que tu passa pra mim antes? Nada. Nem o texto eu passo para eles antes, porque não passa. Como é que eu vou passar? Eles não vão viver, vai ser um teatro do que está acontecendo ali. Então eu quero que eles vivam. Então é literalmente acreditar em você, sem te conhecer. Exatamente. É só por aquilo que tu construiu. Então eu acredito que a tua história diz muito de quem tu é. Sim. Né? É por aí que tu consegue vender o teu trabalho. Sim. Né? O todo, né? A todo. minha e a de todos. Exatamente. Porque acho que isso serve pra tudo na vida da gente. Às vezes tu tem uma vida toda no trilho direitinho, um dia tu deu uma escapadinha e aquilo ali define a tua vida, o que não é certo, mas no mundo do evento é muito isso, né? A qualquer tropeço teu, aquilo ali às vezes é a tua condenação pra sempre. Pra sempre. Né? O cliente, ele tá confiando. Tu perguntou quantas vezes eu faço uma reunião, eu falo pros noivos, vocês precisam gostar de mim? Né? Não é que precisam que seja eu, mas vocês precisam gostar desta contratação, porque eu no processo do casamento, vocês vão falar pelo menos o dobro comigo do que vocês falam somado a todos os outros profissionais. Então, e eu preciso ter uma noção de tudo, inclusive para chegar para uma cliente e entender, a partir da construção desse casamento, que num primeiro momento é só um casal na frente de uma tela ou na minha frente, me dizendo o que eles estão sonhando, né? E às vezes o sonho deles não é compatível com o financeiro, né? E eu não posso diminuir. Porque, independente se tu tiver 10 reais ou 10 mil ou 1 milhão, é tudo que tu tem. E, muitas vezes, o que tu investe numa festa não passou na mão de um pai de família uma vida inteira. É bem isso. Então, tu não pode olhar para um orçamento relativamente baixo como sendo, só isso? Não é isso. O só isso é o tudo do outro, que é com a intenção de investir num sonho maior. Que às vezes tu faz uma festa e tu ainda não tá nem estabilizado na tua profissão, tu não tens a tua casa, sei lá. Mas aquilo é o teu sonho maior. Então tu também não pode chegar e dizer, querido, baixa a tua régua. Não dá como menosprezar nada. Nada, porque tu tá lidando com sonho, tu tá lidando com pessoas, tu tá lidando com expectativa, e não porque eu tenho que falar o que ele quer ouvir, porque isso vai me condenar a uma contratação ou não. Não, é que de repente essa experiência vai frustrar a pessoa num nível
que não tem como, sabe? Então, a ideia é entender o que ele quer. Uhum. E dizer, olha, isso que tu quer é muito massa. Mas, neste lugar, de repente, a gente não consiga. Aham. Ou a gente vai ter tudo do lugar e vai ter que espremer muito todo o resto, que pra ti também é importante. O que tu acha da gente pensar dessa maneira? Até porque eu acho que não é profissional da minha parte se eu disser amém pra tudo, Uhum. né? Então, eu realmente preciso entender... não é diferente do teu trabalho ou de qualquer outro. Eu tenho que entender a dor do meu paciente, né? Aham, aham. Respeitar e colocar ele num lugar em que ele fique confortável e diga, caraca, foi muito bom. E às vezes dá um choque de realidade em relação a isso, né? Porque é o que talvez ninguém faz, né? Todo mundo vai. Aí na hora de colocar as coisas sobre a mesa, a tua responsabilidade é... Irmão... Mas e o resultado final, como é que vai ser? Exato. Né? Eu coloco ele naquele lugar que ele sonhou, mas que o orçamento às vezes não vai ser possível, da gente fazer uma entrega na totalidade, e depois, quando eu chegar nas outras contratações, eu vou dizer, não, isso tu não pode ter. Exato. Quem sou eu para dizer que ele não pode ter? Ou o quanto eu vou judiar desse casal para que eles atinjam aquela meta financeira que eu sempre brinco, eu não gosto de ser cerimonial pedreiro, Uhum. sabe? Porque, lógico, não é regra, mas tem essa coisa, essa brincadeirinha que, eu comecei a obra, ela custou o dobro, né? Eu já falo pro casal, chuchuzinhos, a gente vai fazer uma estimativa de gastos para que eu entenda onde a gente tá pisando e eu consiga te trazer boas soluções dentro do valor que tu tá pretendendo investir, mas não do valor individual, do somatório final. E aí eu vou tentar encontrar bons profissionais e que, mais do que isso, atendam o que a gente chama de pilar do casamento. Aham. E aí é onde a gente entra no que vai fazendo sentido pro casal, né? Tem noivo que fala, Bruna, eu não dou bola pra cachaçada, Uhum. a gente nem gosta de dança, mas eu quero uma cerimônia que seja emocionante. Eu quero que a cerimônia seja 10 minutos, já deve ter ouvido isso, Já, aham. né? Pra mim isso é tudo bobeira e tal. Mas eu quero uma festa porreta. E E aí tu aí vai é de cada construir um. em cima Eu disso. acredito que um evento de sucesso, né? Sucesso dentro daquilo que a pessoa olha e fala, caraca, que massa, né? Que festa boa, que valeu a pena sair de casa. Tu acha que o Foi evento legal. de sucesso é aquele que, de fato, cumpre o sonho que ele tinha? Ele é a somatória do todo. Eu não acredito que a gente coloca energia muito numa coisa e quase nada na outra e a gente faça uma entrega boa. Mas ele, sem dúvida, é a entrega do sonho. E é muito legal porque eu tenho isso com frequência, assim, e isso... voltando pro pedreiro, às vezes ele constrói uma casa, ele leva, não sei quanto tempo leva para construir uma casa, não sou pedreiro, mas sei lá, 2 anos. Aham. Ele leva 300 xixi ali no meio daquilo ali, o cara briga com ele trocentas vezes. E lá no final, numa muito boa vontade do proprietário, ele ganha um churrasco, né? Aham. Não sei, acho que Fato. é isso que dá. Uma Coca-Cola de vez em quando, um churrasco no final. Eu tenho esse churrasco semanal, Caraca. né? Porque eu tenho os xixizinhos do meio, porque a gente está lidando com pessoas, eles estão lidando comigo. Eu, por vezes, estou muito mais focada num determinado casal, porque às vezes eles estão na reta final deles, e eles têm uma necessidade maior, e alguém está começando. Então, eu posso atrasar de responder uma resposta aqui, outra ali. Mas é quando eu faço a entrega do casamento... E às vezes eu tenho a oportunidade de perguntar, e aí, valeu? Faria de novo? Cara, faria tudo de novo. E aí são mensagens fantásticas. É bem bom. Caraca, Bruna, a conversa vai passando voando. Nem Então, tenho noção do tempo. nós já chegamos num momento que vai ser muito especial, que eu quero falar com você que está em casa. Talvez você já conheça o nosso Sapienscast, ou ainda não, mas esse é o momento chamado Deserto Florido. O momento do Deserto Florido, nós falamos de uma experiência muito difícil que floresceu. O Instituto Sapiens, ele é inspirado na rosa do deserto. A rosa do deserto é diferente do cacto que sobrevive no momento árido, nas dificuldades. A rosa do deserto tem possibilidade de florescer. Então é isso que nós queremos saber agora. Editor, chama a vinheta para o momento Deserto Florido. No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Muito bem, Bruno. Estamos no momento Deserto Florido e eu gostaria então de saber de ti.
Nesta tua vida de cerimonial, de festas badaladas, de muita agitação aos finais de semana, teve um momento de deserto na tua vida? Só se eu não tivesse vivido, né? Tem, sempre tem. Tu pode contar algum momento da tua vida, assim, que de fato foi impactante, em um momento de deserto e de florescimento? Eu acho que ao longo. É porque exatamente o meu trabalho ele é tão colado na minha vida pessoal que por vezes eu já nem sei mais quem tá ali, né? Uhum. E é natural que a Bruna pessoa vá pro evento e a Bruna cerimonial vá para casa também, no sentido dos problemas, né? Como eu não... A gente brinca lá em casa que a única coisa planejada que eu tive na minha casa foi o jogo de cozinha que eu mandei fazer. Eu tenho 2 filhos, né? Então a minha vida... Eu fui mãe muito nova. Eu tenho o João Vitor com 23 e a Valentina que vai fazer 15 anos já. Eu tive... A minha vida foi vindo e ela passou por todos os desertos e eu quis, por toda a força, fazer florescer. Então, desistir, para mim, não é uma opção. Eu tenho uma dificuldade bem grande, inclusive, com essa palavra. Perder, desistir, não dar certo é uma dificuldade muito grande. Porque eu entendi que com a vida que eu tinha levado, enfim, com todas as minhas situações de infância, eu não quis nunca fazer de nada disso um vitimismo para eu ser uma coitadinha e não dar certo na vida. Eu só tinha a opção de dar certo. E quando eu te digo dar certo, não é dar certo e de ser a melhor. Não, não, não. É ser a melhor para mim, para o que eu considero. E eu tô longe de ser. Então, eu tive os desertos. A gente bebe da mesma água de São Domingos, né? Eu tive a experiência do acampamento. E o tema do meu acampamento era o Deserto Florirá. Caraca! Aham. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. E dentro da experiência, já que hoje quem tá aqui é a Bruna cerimonial, dentro da experiência o Deserto Florirá, eu não tenho dúvida que a pandemia foi o deserto. Pro mercado de eventos Pro deve ter sido mercado de terrível, eventos. né? Eu acho que foi pro mundo, né? A gente não pode se achar o alecrim dourado, né? E, ai, coitadinho da gente. Mas o ajuntamento, a aglomeração, e logo que a gente voltou... Cara, foi o primeiro a parar e acho que o último a voltar. E caiu, Clênio, um container na nossa cabeça. Eu vou te falar da minha experiência, porque a noiva, ela achava que eu sabia quando a pandemia ia acabar. Aham. Eu nunca vivi isso. Eu nem sabia do nome, o que significava praticamente. Isso era uma coisa que a gente via lá na escola, no livro de história, né? Uma pandemia de não sei o quê, uma epidemia. Então, assim, isso foi muito, muito, muito difícil. Só que eu acho que foi também um divisor de águas. A pandemia não A pandemia não por nos inteiro. matou. Ela redefiniu. Ela te colocou num lugar de resiliência, porque é uma palavrinha de moda e eu não gosto. Gratidão, resiliência. Gratiluz. Gratiluz. Tem uma preguicinha um pouco desses conceitos, assim. Mas eu acho que ela te colocou num lugar de resiliência mesmo, do tipo, eu vou baixar a guarda, eu vou entender o que está acontecendo, eu vou respirar, né? Eu nunca tive o tempo sabático, o ano sabático. Eu não tive essa experiência. Porque eu determinei coisas na minha vida, eu sonhei alto, digamos assim, e que o meu trabalho foi parte da realização desses meus sonhos. Então, eu tenho uma vida muito simples, mas o que eu tenho é fruto... Ainda eu brinco, quando eu sujo o meu carro, eu falo, no carro não é meu, o carro é da noiva. Aham. Nem o pé é meu, eu tenho várias cirurgias ortopédicas porque eu realmente vou ao extremo. E a pandemia fez a gente parar, todos. Algumas pessoas sentiram mais, outras estavam mais organizadas. Foi uma experiência muito louca, porque eu achei que eu ia enlouquecer, literalmente. Eu falava pro Frei Flávio na época, porque eu me considero uma pessoa muito criativa, assim. Minha cabeça é ferve o tempo inteiro, eu tento encontrar soluções por conta do evento. E eu falava pro Frei Flávio, eu tenho medo dessa parada me emburrecer. Nem sei se existe essa palavra. Mas era medo de não poder mais criar, assim. Então, o deserto, para mim, sem dúvida, da Bruna cerimonial foi a pandemia. Mas ela ensinou muito. Hoje tu volta
para um outro lugar. Eu acho que o cliente também, sabe? Ele tem... As festas pós-pandemia, elas têm mais significado. Eles entendem hoje que é importante comemorar, porque muita gente morreu com o dinheiro embaixo do colchão. Não vou fazer festa para não gastar. E não morreu velho. Morreu 40, morreu 50, morreu sem nunca ter vivido uma experiência de fazer uma festa. E dá para viver sem fazer uma festa. Celebrar, né? Celebrar. Mas sabe? eu acredito que pós-pandemia as celebrações mudaram o tom, né? A gente percebeu, é muito perigoso a gente também ser inconsequente de falar, precisamos viver o hoje, sem responsabilidade. Mas é como se nós vivêssemos apenas do futuro e não nos preocupássemos de fato com o que estamos fazendo agora. Sim. E eu vou falar pelo meu casamento, que há pouco vivi. Cara, faria festa de novo? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Casaria de novo? Sem dúvida. Aproveito, Suiane, te amo, tá? Um beijo. Tá valendo. Vamos garantir a vamos semana. garantir a semana bem. Mas, cara, é fantástico mesmo, tá? É uma experiência. Às vezes a gente escuta um monte de coisa. Ah, mas eu teria feito uma viagem. Tá, mas não era teu sonho. Então, é de cada um. É de cada um, é de cada um. Eu passei pelo Latuari e Pintura agora. Uau! Uau! Aos 40 e tanto a gente precisa dar uma ajeitada, né? Mas era um sonho. E para algumas pessoas, isso é uma futilidade, né? E isso era um sonho meu muito grande. Porque eu não me gostava naquele corpo ali e tal. E eu quis muito fazer, eu estudei sobre isso, eu me dediquei, enfim. E quando eu acordei da anestesia e recobrei a consciência, porque tu fica meio atordoada, enfim, que eu passei a mão em mim, o primeiro pensamento que eu tive foi a noiva. Ah. Por Deus, né? Eu falei, caraca, é isso que elas sentem. Enquanto tu tem um monte de gente, de repente, dizendo assim, Clênio, que viagem. Pega esse dinheiro, vai dar entrada num apartamento, vai viajar com a Su pra qualquer lugar do mundo, tu consegue passar um tempo. E o teu sonho. Exato. Né? Então, a hora que eu passei, eu falei, será que eu tô vivendo ou tô sonhando? E é uma futilidade. Dá pra viver sem cirurgia plástica? Dá. Dá pra viver sem fazer festa de casamento? Dá também. Porque se tu casar no civil, tu vai gastar R$400 e vai ter uma data do teu casamento. Mas a celebração... E é engraçado, porque lá atrás, nós achávamos que ser cerimonial tinha um prazo de validade. Era uma coisa da modinha. Assim como surgem tantas coisas no mundo do evento. Termina. Sei lá, tem a cabine de foto. Às vezes ela tá na crista da onda, depois... Aí vai daqui a pouco, tem a pista do não sei o quê. Tinha antigamente, né? O telão de papel. E a gente dizia, caraca, isso é muito massa, mas passou. E eu achava que também, né? Porque quando a gente entende que uma base de um casamento, de repente, é comida, música, foto, vídeo, sei lá... O cerimonial, que era uma contratação relativamente nova, uma profissão nova, anos atrás, ia acabar. Eu acho que não acaba, porque as pessoas cada vez procuram mais pessoas habilitadas para que a gente tente errar menos, encontre boas soluções, né? Assim como hoje tu não faz uma obra sem um engenheiro, muitas vezes, né? Tu não te atreve a decorar o teu apartamento sem um arquiteto, né? Não dá para resolver o motor do teu carro com arame, como era antigamente com um Fusca. Meu pai foi mecânico, ele saía para arrumar um carro quebrado, saía com um alicate, um pedaço de arame e um martelo. Exatamente. Hoje o cara chega com scanner, né? Com scanner e um guincho. Um guincho, ele já vai custar mais caro do que na época do teu pai, mas também vai resolver. Nós somos o scanner hoje, né? Eu já passei do arame, né? Mas eu tô no scanner, de repente, hoje. Então, o cliente não vai acabar. Pode acabar a minha disposição, tudo isso, meu físico. Mas, enfim, assim, eu acho que é sonho e eu acho uma judiação quem leva isso para outro lado, para outra maneira, né? Eu tive uma experiência... Eu já me fiz a pergunta do tipo, será que eu nasci para isso? Porque é normal, né? Tu faz. Quem é que nunca Todo passou mundo, por né? isso, né? Eu acho. E como eu vim de muito pequena vivendo disso, com 19, 20 anos Será eu já que eu era escolhi? mãe. Porque eu não escolhi, né? Veio.
né? É lógico que eu entendo também que para fazer o que eu faço, o que tu faz, o que todo mundo faz, tu tem que ter uma mínima aptidão. Não Aham. quer dizer que tu vai ser apaixonado. Eu tenho a sorte de ser apaixonada pelo que eu faço. E eu acho que, de certa forma, eu nasci para isso, porque para mim parece natural, assim, nossa, parece que ela faz sem fazer força. Porque eu gosto, então para mim se tornou fácil. Mas eu tive a experiência de fazer um casamento que fez eu entender que eu falei, cara, se eu nasci para fazer isso, eu entendi agora. Que foi o casamento do Caio e da Angélica. Ele tá até num destaque lá do meu Instagram. É uma história um pouco longa, mas viver aquele processo do casamento do Caio e da Angélica. Ele era um paciente em fase terminal de câncer, um paciente oncológico. E quando ele recebeu o diagnóstico dos 16 aos 32 de tratamento, quando ele recebeu o diagnóstico dentro do consultório da oncologista dele, ela disse que ele tinha pouco tempo de vida, meses ali, e ela perguntou para ele qual era o último sonho dele. Caraca. E ele tendo 2 filhas pequenas, de repente o sonho seria ver minhas filhas crescerem, mas ele sabia que ele não tinha esse tempo. E a resposta dele foi casar com o amor da minha vida. E a gente realizou esse casamento. Me arrepiou, tá? Ele tá aqui, né? Eu tenho poucas tatuagens, mas ele tá aqui. É uma frase que ela é autoexplicativa, não seremos os mesmos jamais. Então, quando alguém lê isso aqui, eu não preciso dizer. Eu sei o porquê que ela tá aqui. Eu acredito nisso, não seremos os mesmos jamais, e que bom, né? Que a gente aprende com os erros e enfim. E o Caio é isso, assim, eu nunca mais fui a mesma depois de ter vivido a experiência do casamento do Caio. Ele foi um casamento que a gente organizou em 12 horas, ele foi realizado em 10 dias depois. E ele foi um casamento completamente feito por doação, pela bondade de fato. Que lindo. Foi uma história linda, linda, linda. Eu não consegui mudar o fim da história. O Caio morreu. Né? Mas ele viveu intensamente até morrer. Inclusive o sonho. Inclusive o sonho. Caraca, é assim que a gente fecha o bloco do Deserto Florido. De arrepiar. Caraca, Bruna, vamos caminhar para o nosso último bloco. Já está acabando, a nossa conversa passa voando. Nesse último bloco, eu queria entender e a gente ir já fechando algumas janelas, fechando algumas direções em relação a isso. Mas como é que tu enxerga o mercado de eventos daqui para frente? Tem alguma perspectiva disso? Tem ideia de onde a gente vai parar? Ou o céu é o limite? O céu sempre foi o limite, né? O que eu acho que, como eu te falei né, antes, a pandemia ressignificou, mas ela não é regra também, né? Eu acho que ainda tem gente fazendo casamento para ostentar e tá tudo certo. Quem sou eu? Não sou... E quem quiser fazer para ostentar, me chame e pague bem. Me chama também, tá tudo certo. Pode pagar o dobro, sou feliz também. Isso vai sempre ter, e eu não tô aqui para ser síndica do certo ou errado. Tu vai pro céu ou tu não vai do teu casamento, né? O céu continua sendo o limite, mas eu acredito de verdade em que cada vez mais as pessoas tentam encontrar significado naquilo ali. Né? Até porque hoje, até para te querer ser bobinho na internet, tu vai levar pedrada. Taca a pedra na genina. Então, é nisso que eu acredito, e tudo bem, de repente eu estou acreditando num produto que eu quero cada vez mais vender, né? Eu quero vender casamentos que façam sentido. E isso eu não tô te falando de número de pessoas, de lugar. Eu já tive, Clênio, eu acho que é normal a fase da vaidade, tu traçar metas, né? Eu tenho, graças a Deus, assim, um histórico muito bom de clientes. E quando eu te digo bom, é de pessoas do bem. Bom financeiramente, isso é super bom, mas não é bom pra mim, o meu preço é fixo. Exato. É bom por todo, porque daí um casamento que tu investe mais, de repente ele vai ficar mais bonito e o meu nome tá ali e ele tá indo junto do casamento bonito. Mas tem muito casamento bonito vazio. E tem muito casamento simples, muito cheio. Sabe? Eu juro que nesse ramo de casamento, eu fiz uma brincadeira ali, óbvio, na ostentação, né? Mas tem muitos casamentos que a gente fecha e que tu vai e que tu não sente nada. E que tu olha... Tem casamentos ordinários. Exato. E tem casamentos que tu vai e que tu se arrepia do começo ao fim.
Esses dias eu fiz um casamento em que o noivo levou as alianças para os avós abençoarem, e eu vou dizer assim, naquele momento fez todo sentido. Era um casamento até menor, mas os avós ajudaram na criação dele, e ele falou, cara, eu gostaria de ser como os meus avós foram. E aí, naquele momento, ele sai, ele leva as alianças para os avós abençoam. Cara, não tinha como não ser incrível. E às vezes a gente faz um casamento para muita gente que tu olha e diz assim, mais da metade nem pessoa não queria tá estar ali. aqui. A pessoa não tá ali. E isso é muito triste, né? Porque daí tu vai olhar ao redor e tu vai dizer... Cara, são as pessoas que eu escolhi para estarem, mas elas não estão. Porque ela pode estar fisicamente, mas ela não tá. O coração não tá Não ali. Né? tá, não tá. E é gostoso E às vezes o trabalhar com casal coração. não tá. É. É gostoso trabalhar com o coração, porque o princípio é esse, né? Tu tá falando de amor e tu pensa pela lógica que aquilo ali precisa ter muito coração, Exato. né? Então, no dia, eu acho que precisa estar... O casal precisa estar bem, precisa estar conectado. Aquilo que está sendo feito precisa fazer sentido, ponto. A tua escolha é financeira dentro do que tu pode, sim, mas dentro do que eu pude. Quem tá aqui tá trabalhando para mesmo sentido, assim, a galera tá aqui com desejo de estar, e aí isso é sentido, porque é uma energia. Eu não tô falando de cosmos, sei lá do que, eu não tô falando disso. Mas é isso. A gente falou de um assunto que arrepia. E esse para mim é o termômetro. Cara, que legal. É. Casamentos ao ar livre tem data de validade? Não tem. Eu também acho que Não tem. Eu Esse é o novo normal, eu acho que é né? o novo normal. A gente, enquanto igreja católica, como a gente frequenta, a gente sabe que, infelizmente, algumas coisas têm acontecido e têm afastado um pouco as pessoas. Essa diversidade religiosa, né? Hoje diversidade de tudo, ponto. Sempre existiu, mas hoje pode ser declarado com mais tranquilidade e que bom. Consideramos justa toda forma de amor, toda forma de crer. Então, hoje a gente tem casado pessoas com diversidade de opinião, religião e tal. Eu acho que casar ao ar livre é o meio termo, dá para juntar os dois mundos. A gente já fez casamento em que a gente tinha celebrante e pastor, a gente tinha juiz de paz e ex-padre, padre, e tá tudo certo. Eu acho que... E às vezes eu tenho casamentos que é o melhor amigo do casal que celebra. E se ele for uma pessoa que ele vem... E que com faz sentido. coração na ponta da língua, ele fala com o coração, ele emociona, é isso que tá valendo para mim, sabe? Eu continuo acreditando, eu sou uma poliana, assim, eu acho. Muito bem. Bruna, Dito no amor. a gente está chegando então no final. Vai pensando aí numa mensagem final que você vai deixar para os nossos convidados. Eu quero fazer a ata final do nosso bate-papo de hoje, do episódio de hoje. E eu quero dizer assim, foi uma delícia falar com a Bruna hoje. Hoje a gente falou, gente, do mercado de eventos aqui. A gente falou que, de fato, a Bruna, ela foi nascendo dentro desse mercado. Ela acabou se fazendo cerimonial aos poucos. Por quê? Ela viu na necessidade um meio para iniciar o seu negócio, iniciar tudo aquilo que ela vai fazendo. Outra coisa muito importante hoje que nós vimos é a respeito da maturidade e da experiência que vai sabendo a gente lidar com algumas situações. Nem sempre a gente está pronto. Às vezes, no começo, aquilo que nós levávamos e que era muito importante, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo deixar que isso se assente e que a gente consiga dar passos mais conscientes daquilo que a gente está fazendo. Porém, quando a gente não se emocionar, é hora de pendurar a chuteira. Se aquilo não arrepiar, pendura a chuteira, porque no mercado de eventos a gente vai vender sonho. E não tem como diminuir o sonho de alguém. O sonho é muito importante e o sucesso do evento vai estar exatamente aí. Se a gente consegue entregar uma soma do todo e o sonho de fato daquele que queria, que sonhou, que escreveu e que contratou a cerimonial para fazer isso. A Bruna também deixou uma fala muito legal em que desistir não é uma opção e que na pandemia nós aprendemos a ser resilientes. Bruna, foi uma honra estar contigo aqui. Eu sou imensamente grato, porque entrar neste mundo foi a tua mão que me puxou para cá, então é uma honra te ter aqui no Sapiens Cast. E agora, deixa uma mensagem ali, ó, para quem está em casa.
A Bruna Cerimonial só existe porque por trás da Bruna Cerimonial existem pessoas que me apoiam, né? O cliente que acredita em mim, o profissional que partilha isso comigo, a minha família, né? Eu acho que sem essa base, porque tu tá lá e tu tem pra onde voltar. E quem te acolha, quem aguente os teus chororô também, né? Então eu sou muito grata a isso, aos parceiros. Eu já entendi há muito tempo que o evento ele é composto de um time. E não tem diferença para mim entre o fotógrafo e a menina que limpa o banheiro e eu e o garçom, não tem. Todos estamos lá com esse único intuito. E é importante que tu saia de casa com esse sangue no olho, porque senão tu não vai entregar. Se o cansaço físico bater, enfim. Então, o tempo fez a gente entender isso, né? Apesar das minhas formações, eu fiz faculdade de turismo e hotelaria, porque na época era o que tinha voltado para o evento. Eu fiz mais recente, eu me formei em gestão de pessoas, processos gerenciais, mas dentro da sala de aula tu não aprende o que tu aprende na vida, e isso serve, eu acho que para tudo. Mas o meu maior termômetro, sem dúvida, é o coração. Caraca. É muito justo que muito lhe custe aquilo que muito lhe vale. Santa Teresa d'Ávila. Exato. Vai custar, mas vale muito pra mim o que eu faço. Bruna, de todo o meu coração, muito, muito obrigado. Foi uma honra te ter aqui, tá? Espero que a gente... Eu sou mega travadinha pra imagens, pra fala. Meu Deus! Eu sou engraçada, né? Porque eu sou bem despachada, desbocada, mas eu não me mostro muito. Mas foi uma experiência bem gostosa. Cara, de coração, muito obrigado. Espero, Bruna, que a gente se veja muito mais vezes por aqui, pelos eventos da vida. É uma honra, muito obrigado, tá? Conta comigo. A você que ficou em casa, que nos acompanhou, é uma honra, tá? As redes sociais da Bruna tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu queria terminar o vídeo de hoje com uma fala da Bruna, que na verdade não é dela, mas foi daquele casamento marcante da vida dela. Qual o teu último sonho? Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes você está em casa agora e nunca pensou sobre isso. Antes de você partir, o que você ainda sonha em fazer? E por que essa pergunta é tão importante? Porque a gente não sabe quando vai. Então a grande questão é, quando é que você vai se desdobrar e correr atrás daquilo que verdadeiramente é importante para a tua vida, tá? Um beijo no coração, até o episódio que vem. Tchau, tchau, valeu! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. No Sapiens Podcast vamos conversar. Conhecimento pra compartilhar. Experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Valores que vêm do coração, histórias de todos irmãos. Cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Das mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar. Valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar.